Olá, meus queridos, boa tarde. Estou gravando esse material como um material complementar. Como nós entramos no conteúdo de ligação química agora na retinha final, eu não estou conseguindo repassar em todas as turmas com mais detalhes, então estou gravando esse material como suporte para que vocês tenham melhor compreensão sobre esse conteúdo, ok? Bom, então o nosso último capítulo do ano, né, só fazendo uma brincadeirinha aqui, é o conteúdo de ligações químicas, correto? E para nós estudarmos ligação química, naturalmente, é importante que a gente compreenda a organização da tabela periódica. Por isso, o foco inicial do nosso semestre foi, de fato, estudar a tabela periódica, ter uma noção da organização, de características dos elementos com relação à sua localização, inclusive, na tabela periódica. E, a partir disso, então, nós construirmos os conceitos de ligação química. Bom, quando nós estudamos a tabela periódica, vocês perceberam, né? Vocês puderam constatar que a tabela ela tem uma organização. Então, quando nós observamos, né, por colunas, a tabela está organizada em um total de 18 colunas, né? Que podem ser numeradas aí de forma contínua, de 1 até o 18, ou ela pode receber numerações com letras, né? E aí dividimos o que nós chamamos de grupo A e grupo B, que é o que acontece aqui, ó. 3A, 4A, até a 8A, ou também chamada de 0. Então, nós podemos ter uma numeração corrida, como eu disse, de número 1 até o número 18, já que são 18 colunas, ou podemos separar já por grupos A e grupo B. Os elementos aqui do centro da tabela que são os chamados elementos do grupo B. Bom, com relação ainda aos elementos do grupo A, que são os que a gente acaba utilizando na maior parte dos nossos exemplos, né? Seja de ligação química ou mesmo na interpretação de qualquer outra estrutura molecular, nós acabamos explorando mais esses elementos do grupo A. E justamente esses elementos, eles recebem um nomezinho especial, que vocês se recordam, né? Então, os elementos da família 1A, que são chamados os elementos da família dos alcalinos, da família 2, os alcalinos terrosos. Na família 3, 4 e 5, nós não temos um nome muito diferente. Na verdade, o nome dessa família é o nome do primeiro elemento que aparece nessa coluna, ó, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Na sequência, os elementos aqui da família 6, calcogênios, 7 halogênios e, por fim, os gases nobres. É importante que a gente se familiarize com esses nomes, né? Que a gente consiga perceber através da localização dos elementos da tabela periódica, como que eles são chamados, ou vice-versa. Se a gente faz referência a um calcogênio, eu tenho ideia de onde procurar esse elemento na tabela periódica. Então, isso é muito importante, justamente porque os exercícios que acabam sendo cobrados em Enem, que por sinal estamos aí em fase de Enem, seja no Enem, seja no vestibular, é comum fazer referência ao nome da família e não especificar um elemento daquela mesma coluna, daquela mesma família. Assim como vai aparecer nos exercícios de vocês, que depois a gente vai comentar também, ok? Então, é importante sim que a gente se familiarize com esses elementos, né? Com os nomes dessas famílias, ok? Bom, além de nós termos uma noção com relação à organização através das suas 18 colunas, que nós também chamamos aí de famílias, nós também observamos que nós temos aqui um total de 7 camadas. Essas 7 camadas, elas fazem referência justamente com as 7 camadas eletrônicas. Quando nós exploramos o estudo do átomo no primeiro semestre, nós representávamos, né, o átomo como sendo um átomo nucleado, onde se encontram os prótons e nêutrons, e na eletrosfera onde se encontram as camadas eletrônicas,
um total, né, de 7 camadas possíveis, estariam então distribuídos esses elétrons. Por sua vez, era nosso interesse também perceber como esses elétrons estavam distribuídos dentro dessas camadas, né? Nós queríamos descobrir o endereço desses elétrons. Para isso, nós utilizamos um modelo conhecido como diagrama de Linus-Pauling ou diagrama de energia, que tem essa organização, vocês têm aí no material de vocês. E através desse diagrama, lembrando que a gente vai fazendo a leitura sempre em diagonal, não é? Por que em diagonal? Para respeitar a ordem crescente de energia que havia sido comprovada durante os estudos. Então, seguindo essa sequência, nós conseguimos distribuir os elétrons para qualquer elemento químico da tabela. Fazendo-se isso, após distribuir então os elétrons dentro dessas camadas, a gente ia separando então o número de elétrons que se encontravam em cada uma delas. E a última camada de um elemento químico, nesse caso aqui, como está representado as 7 camadas, a última camada de um elemento é o que a gente chama de camada de valência, que é a camada mais externa de um átomo. Então, não necessariamente a 7ª, depende de quantos elementos, aliás, de quantas camadas esse elemento está utilizando. Se ele só utiliza uma, se ele utiliza 3, se ele utiliza 5, a última camada dele será a camada de valência desse átomo, ok? E o que me interessa com relação à camada de valência? Que é justamente nessa camada aqui, a camada mais externa, onde vão se dar as aproximações aí entre os átomos, né? E eles vão estabelecer uma conexão, uma ligação química entre eles. É a partir desse contato que se dá, então, as ligações químicas. E a gente vai estudar, então, justamente essa região, essa informação, ok? Bom, só para a gente também aproveitar e dar mais uma relembrada, ainda com relação a características desses elementos aqui dentro da tabela, nós temos uma organização com relação ao tipo de elemento que nós encontramos aqui. Por exemplo, a maior parte da tabela é o que nós classificamos como elementos metálicos. Aqui nesse cantinho direito da tabela, mais ou menos aqui, ó, onde está o boro, a gente traça uma diagonal. Aqui é o que nós chamamos de não metal, ok? Então, temos os metais e os não metais. Só chamar a atenção também, uma exceção bastante importante. Lembramos que o hidrogênio, ele comumente vem escrito aqui na tabela periódica, algumas até já separam ele, né? Como essa tabelinha que eu tenho aqui, ó. O hidrogênio, ele veio realocado aqui no ladinho do hélio por conta de características. Ele tem características semelhantes aos não metais, mas a gente tem que cuidar, porque ele, na verdade, com relação ao número de elétrons, ele não se encontraria no grupo 7 ou 17, ele se encontra no grupo 1, pelo fato de ter um elétron na camada de valência, ok? Então, o hidrogênio, ele se encontra na família 1, é o primeiro elemento da tabela, é o elemento de número atômico 1, nós sabemos que a tabela é organizada em ordem crescente de número atômico, então esse é o primeiro elemento que nós temos. Por conta disso, ele se encontra aqui, mas ele não tem características de metal, ok? Ele tem características próprias, por isso ele geralmente é classificado como um grupo independente, né? Então, temos os metais, os não metais e o hidrogênio. Mas, por proximidade, se nós formos enquadrá-lo num desses dois grandes grupos, ele ficaria aqui junto com os não metais, ok? Bom, então, para nós retomarmos a questão da distribuição eletrônica, nós vamos fazer 2 exemplos de como que ficaria a distribuição para um elemento. Para a gente, então, ter como ponto de partida e discutir especificamente as ligações químicas. Se nós tomarmos aqui como exemplo o sódio, que tem número atômico 11, portanto, se eu distribuir esses 11 elétrons, eu tenho essa distribuição.
Quando eu pergunto qual é a camada de valência desse átomo, ou seja, qual é a última camada dele, nós observamos pelo número da frente, que refere-se à camada 1, camada 2, camada 3, que a última camada, ou seja, a nossa camada de valência, é a terceira, e nessa camada eu só tenho um elétron, ok? A mesma coisa eu vou fazer com o cloro. Nós temos a distribuição eletrônica, somando-se então os elétrons do cloro, né? Lembrem que eu segui toda aquela sequência do Linus Pauling, vim caminhando aqui em diagonal, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. Então, a gente vem fazendo a leitura e vem somando esses índices aqui superiores, que correspondem ao número de elétrons. E o único momento em que a gente pode alterar essa sequência ou essa quantidade é aqui no último, porque geralmente ele vai ultrapassar o valor que nós queremos, como aqui no P cabem 6 elétrons. Mas para fechar os 17 do cloro, nós vamos utilizar somente 5. Então, é o único momento em que a gente pode fazer algum tipo de alteração. E aí a gente faz a mesma pergunta, quem é a camada de valência do cloro? Novamente, é a terceira camada. Só que eu tenho que ficar atento que a terceira camada aqui, ó, ela está se repetindo. Ela é maior do que a terceira camada do sódio. Por quê? Porque ele tem mais elétrons. Então, agora, a terceira camada, que é a minha camada de valência também, eu observo que eu tenho 7 elétrons, ok? Bom, o que acontece então? O que tem de importante ou de especial essa distribuição eletrônica aqui pra gente? Quando nós observamos todos esses elementos da tabela periódica, esses mais de 100 elementos que nós temos, nós vamos observar o seguinte, que os únicos elementos que são encontrados de forma atômica na natureza, o que significa dizer de forma atômica? Eles são encontrados sozinhos, na forma de átomo mesmo. Os únicos que fazem isso são justamente os gases nobres, essa última coluna. Todos os outros elementos da tabela, eles nunca vão aparecer sozinhos. Eles sempre aparecem ligados a algum outro elemento. Pode ser a um elemento igual, como o gás oxigênio, então O ligado a O, ou a elementos diferentes, em diferentes combinações. Mas o fato é que, com exceção dos gases nobres, nenhum outro elemento é encontrado sozinho na natureza. Aí foi se investigar, então, o que esse pessoal aqui tem de especial? Por que eles são estáveis, eles ficam sozinhos, e os demais elementos não? Quando a gente observa a distribuição eletrônica para os gases nobres, a gente vai observar o seguinte, com exceção do hélio, que é o elemento de número atômico 2, né? Depois do hidrogênio vem o hélio. Com exceção do hélio, todos os outros gases nobres possuem 8 elétrons de valência. Então, atribuiu-se a isso, a essa característica, o fato de eles terem estabilidade. O hélio também é estável. O hélio também se encontra na forma atômica, ou seja, sozinho na natureza. Só que, no caso dele, ele é estável com 2 elétrons, porque ele só tem esses 2, o número atômico dele é 2. Nos demais elementos, se nós fizermos a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2 e assim por diante, nós vamos observar que todos eles vão apresentar 8 elétrons na camada de valência. A partir então dessa observação aqui, criou-se então o que a gente chama de teoria do octeto. O que é essa teoria do octeto então? Oct vem de 8. Então, teoria do octeto é a teoria que surge para explicar, para tentar justificar por que estes elementos aqui são estáveis. Então, eles são encontrados sozinhos na natureza e os demais não. A teoria do octeto, então, diz que um elemento, para adquirir estabilidade, ele deve ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Salve algumas exceções, assim como acontece com o hélio, nós temos a situação do hidrogênio, que vai se comportar como um hélio, então com 2 e não 8 elétrons.
e outras exceções que aparecem ainda na tabela periódica. Bom, sabendo disso, nós voltamos agora aqui para o nosso sódio e para o cloro, e nós vamos estabelecer a ligação química entre esses dois elementos. E aí o que acontece? Se ambos precisam adquirir estabilidade, ou seja, ficar com 8 elétrons na última camada, a gente vai se perguntar o seguinte: no caso aqui do sódio, ele só tem 1 elétron na última camada. Esse elemento ele pode então receber 7 elétrons, porque somados dariam 8, ou ele pode também perder esse elétron. Por quê? Porque quando ele perde, a última camada dele vai passar a ser a segunda. E na segunda camada, ele já tem 8 elétrons. O que é mais confortável para o sódio fazer? O que energeticamente vai ser mais favorável? Perder 1 elétron. Ele vai gastar menos energia liberando esse elétron para alguém do que indo buscar 7, ok? Esse é um comportamento característico dos metais. Metal adora perder elétron. Ele perde com muita facilidade. Por isso eles se oxidam, eles enferrujam com facilidade, ok? Já com relação ao cloro, a situação é inversa. Porque na última camada do cloro, ele já tem 7 elétrons. Então, aqui é o contrário. Ao invés de ele perder 7 elétrons, sim, na segunda ele também já tinha 8. Mas ao invés de ele transferir 7 elétrons para alguém, é mais fácil ele trazer 1. Então, o cloro, que representa o que acontece com os não metais, tem como característica gostar de ganhar elétrons, ok? Então, metal perde e não metal ganha elétron. Ambos têm essa característica e é isso que eles vão fazer durante uma ligação química, justamente para adquirir estabilidade. Como que a gente representa, então, se eu agora quero ligar esses dois elementos, dando origem aí ao nosso sal de cozinha? Como que a gente vai representar? Como nos interessa justamente a última camada, a camada de valência, a gente faz assim. O Na é representado com 1 elétron, o cloro representado com seus 7 elétrons. Já sabemos que para se estabilizar o sódio tem que perder esse elétron, então ele faz isso para o cloro. O sódio perdeu o que ele precisava perder, assim como o cloro recebeu aquilo que faltava. Portanto, a molécula do sal de cozinha é simplesmente NaCl. Ok? Bom, e se nós quiséssemos representar para um sal diferente? Digamos que nós tenhamos assim, ó. Eu quero estabelecer agora a ligação entre o cálcio e o cloro, que já é conhecido por nós. Professora, eu vou precisar sempre fazer a distribuição eletrônica? Não, a gente não precisa sempre fazer a distribuição eletrônica. Agora a gente faz o quê? A gente utiliza um outro macete, que agora a gente já tem uma noção da organização, do funcionamento da tabela. Então a gente simplesmente faz o quê? A gente consulta a localização do cálcio na tabela periódica, é na família 2. Todos os elementos da família 2, se nós fizermos a distribuição, eles terão apenas 2 elétrons na última camada. Assim como o cloro. O cloro, ele está lá na família 7A, ou 17, como está aqui representado, né? Então, a família 17 ou 7A, que é a família do cloro, significa, então, que o cloro tem 7 elétrons, assim como nós verificamos agora na distribuição eletrônica. Então, a gente não precisa mais ficar repetindo a distribuição eletrônica para os demais elementos. A gente vai direto na tabela, olha a localização, de acordo com a família
a família que ele se encontra, isso naturalmente vale somente para a família A, essa leitura direta. Então, nós olhamos a família onde ele se encontra e aí nós temos o número de elétrons. Se é a família 1, 1 elétron. Se é a família 2, 2 elétrons. E assim sucessivamente, ok? Bom, seguindo o mesmo raciocínio, o cálcio é um metal, o cloro não metal. Metal gosta de fazer o quê? Perder elétron. Então, ele vai transferir um elétron para o cloro. Entretanto, o cloro já atingiu a sua capacidade de 8 elétrons. Ele tem 7, recebe 1, fica com 8. Mas o cálcio, por sua vez, para se estabilizar, ele não pode ficar com esse elétron aqui sobrando. Ele precisa doar esse elétron para alguém. Então, ele vai fazer isso doando para um outro átomo de cloro. E aí, esse sal que nós formamos agora, a composição dele será CaCl2, cloreto de cálcio. Então, percebam que o número de elementos vai variar justamente de acordo com a quantidade de elétrons que ele tem e a necessidade dele de fazer mais ou menos ligações, correto? Bom, e aí, uma vez que a gente passa, então, a compreender, né, a necessidade de realizar ligações pelos elementos químicos, nós vamos, então, também conceituar o tipo de ligação que esses elementos podem fazer. E nós temos 3 tipos de ligações: ligação iônica, ligação covalente e a ligação metálica. Quando nós pensamos numa ligação iônica, a gente associa com o quê? O que vem na cabeça de vocês? Justamente a palavra íon. E o que era um íon? Vocês se recordam? Íon era uma espécie que ela possui carga positiva ou negativa, dependendo do que aconteceu com ela. Como assim? Se ela perde elétrons, ela ficava positiva. Quando aquele elemento ele ganhava um elétron, ele ficava negativo. Então, essas espécies com carga são o que nós chamamos de íons. Então, numa ligação iônica, nós teremos a formação desses íons. E por que que isso vai acontecer? Porque numa ligação iônica, nós temos uma transferência de elétrons. Transferência de elétrons. Por que uma transferência de elétrons? Para que nós tenhamos uma ligação iônica, nós precisamos ter pelo menos um elemento que perde e um elemento que ganha esse elétron. Ou seja, toda vez que nós ligarmos um metal com um não metal, não necessariamente um em quantidade, né, gente? Não precisa ter somente 2 elementos, mas eu posso ter 10, mas dentro desses 10 tem que ter no mínimo um de cada, ok? Então, toda vez que nós observarmos esse tipo de ligação realizada entre um elemento metálico e um não metálico, nós estamos falando de uma ligação iônica. Assim como o exemplo que nós acabamos de fazer, ó. Se eu perguntar para vocês essa molécula aqui, qual é o tipo de ligação que ela realiza, ou mesmo que vocês não tenham desenhado, eu posso simplesmente dar para vocês no exercício uma série de moléculas, como aconteceu, a gente vai corrigir a lista de exercício. Então, eu posso dar uma sequência de moléculas para vocês e pedir para vocês irem classificando se é metálica, se é iônica, se é covalente. Então, basta que vocês localizem esses elementos na tabela. Cálcio, metal. Cloro, não metal. Toda vez que nós tivermos um metal e um não metal, nós teremos, então, uma ligação iônica. Ok? Já numa ligação covalente,
ao contrário da ligação iônica, nós não vamos mais transferir. Nós não temos mais ninguém perdendo nem ganhando elétrons. Aqui nós temos um compartilhamento de elétrons. Compartilhar, a mesma coisa que emprestar. Quando que nós vamos observar esse tipo de comportamento, esse tipo de ligação? Justamente quando nós tivermos elementos ligados entre si que têm características semelhantes, ó. Ou seja, quando eu agora ligar dois não metais entre si, eles precisam fazer um compartilhamento. Por quê? Porque eles precisam se estabilizar. A gente vai lembrar da teoria do octeto, eles precisam ficar com 8 elétrons, mas agora não tem mais ninguém para perder, não tem mais metal. Então, já que não tem ninguém para doar esse elétron para eles, o único jeito que eles têm de resolver a instabilidade é compartilhando, é emprestando o elétron um com o outro. Na prática, vamos fazer um exemplo aqui. Nós vamos ligar aqui, vou pegar o carbono, família 4, carbono, família 4, portanto 4 elétrons, e eu vou ligar com o oxigênio, que é da família 6. Se ele é da família 6, 6 elétrons. Percebam que nós temos aqui dois não metais. Então, se nós temos dois não metais, eles não vão mais transferir elétrons, eles vão compartilhar os elétrons. Como o oxigênio tem 6, ele precisa compartilhar 2 vezes, pegar 2 elétrons emprestados. Para ele, fechou, mas para o carbono ainda não, porque o carbono tem 4. Quando ele compartilhou aqui 2 vezes, ele ficou com 6, mas ele ainda precisa de mais 2. Então, nós vamos chamar aqui outro oxigênio para compartilhar mais 2 vezes, ó. Então, percebam que nós estamos respeitando a teoria do octeto. Então, cada elemento precisa ficar com 8 elétrons e não mais do que isso. Estamos fazendo, então, a ligação e a nossa molécula, que é o nosso conhecido gás carbônico, ela corresponde, então, ao tipo de ligação que nós chamamos de covalente, ok? Por fim, a ligação metálica, que a gente apenas conceitua. Na ligação metálica, vocês já podem imaginar que quer dizer o quê? Quando nós ligarmos, então, metal com outro metal. Aí você pensa assim, professora, agora nós temos 2 elementos que estão perdendo elétrons, né? Se eles estão perdendo elétrons, eles estão deixando esses elétrons disponíveis. É por isso que numa ligação metálica vocês vão encontrar como conceito que os elementos eles estão inseridos num mar de elétrons. Então, representando de uma maneira bem grosseira aqui, como se fosse uma barra metálica, né? Uma barra de ferro, de cobre, assim por diante. Esses elementos eles se aproximam um do outro através de uma atração eletrostática, né? Que nós sabemos que eles têm os núcleos com cargas positivas, que são os prótons, e os elétrons, então, que estão na eletrosfera. Então, eles acabam sofrendo uma atração eletrostática. E aí, ao se aproximarem, ao estabelecerem essa conexão, eles deixam esses elétrons disponíveis. É por isso que eles são excelentes condutores de corrente elétrica. Então, basta que a gente tenha noção do que é uma ligação metálica, conhecer as características dessas substâncias, né? Como com relação à temperatura ambiente, serem sólidas, como eu disse agora há pouco, serem excelentes condutores de corrente elétrica, serem maleáveis, é permitido que sejam moldados, né? Então, tem algumas características com relação às substâncias metálicas. Mas nós vamos focar mais justamente na ligação iônica e covalente, ok?